Fala galera, queria contar algo que eu estou completamente entusiasmado, uma das recentes pesquisas que eu fiz, que eu cheguei a uma conclusão de como é possível ganhar R$500 por hora trabalhada com renda extra, tá? No mercado financeiro. Antes de contar a história de como eu cheguei a esse número e por que esse número existe, eu vou ter que explicar um pouco das pesquisas e dos fundamentos que eu trouxe para chegar a esse número, tá? Então, o que eu fiz para conseguir entender, o meu objetivo era entender quais são as características dos traders que operam na Atom e que conseguem ter a melhor performance de um modo mais simples e eficiente. Porque eu queria pegar o que esses traders fazem, o que esses caras completamente eficientes, com maior periodicidade de tempo, pegar o que esses fazem e reproduzir isso para todo mundo que está começando. Independente se ele já tem um histórico bom, se ele já vem estudando ou nada. Mas para melhorar a metodologia e ele ter um nível de comparação que ele consiga também ter uma eficiência e uma rentabilidade boa, tá? Então, para isso, eu comecei a montar um monte de planilhas, né, como montar minhas estatísticas, que eu adoro, dos traders que conseguem ter consistência, dos traders que estão no caminho ainda mediano, entre ganha, perde, e dos traders que ainda não ganham nada, e para começar a tentar achar padrões nos traders que conseguem performar bem, que a gente chama aqui na mesa dos top traders. Não pelo valor financeiro, tá? Quando a gente fala que um trader é top, não é necessariamente porque ele já está fazendo um valor gigantesco, mas pelo nível de consistência, que é o que a gente mais se importa, é o ponto mais importante. Não é o cara fazer muito num dia e perder muito no outro dia, obviamente. É o cara conseguir ter um nível de consistência no longo prazo, para perpetuar o financeiro que ele faz e conseguir crescer no emocional, sem necessariamente ter muito estresse, sem necessariamente passar, se ele de repente passar por uma situação controversa entre ele, colocar tudo isso a perder. Então eu comecei a planilhar todas essas práticas que os traders faziam, esses bons traders, esses traders consistentes, para chegar numa conclusão. E o ponto que mais me chamou a atenção de tudo que eu comparei foi que os melhores traders com mais período de consistência, eles operavam até 90 minutos por dia, 1h30 no máximo. Esse era o padrão deles de tempo máximo. Mas se você pegar e olhar os números, algo me chamou a atenção. Que isso não quer, eles não necessariamente operavam essa 1h30, mas pegando uma média de tempo operado, ela ficava até 1 hora na média. Eles não deixavam passar de 1h30, mas a média fica abaixo de 1 hora por dia, né? E se você comparar o nível que eles estavam, o que eu peguei? Porque dentro dessa 1 hora, qual que era o financeiro que eles faziam e dividir pela quantidade de contratos que eles operavam para chegar num padrão de lote, né? E aí eu descobri que esses caras operando em torno de 10 contratos do dólar ou do índice, contratos cheios, ou proporcionalmente 20 mil ações, eles faziam em média R$500 por hora trabalhada, se você colocasse isso numa planilha por média. Então, eles conseguiam, e qual que é a importância disso? Do cara fazer R$500 por hora trabalhada. Porque se eles têm isso na cabeça, o tempo que eles vão operar, o limite de tempos que eles vão operar, e que eles não vão deixar isso passar, eles tiveram que condicionar a estratégia deles para funcionar dentro desse período de tempo. E aí que está o maior ponto, a maior importância para um trader que está começando. Porque em comparação com traders iniciantes, caras que ainda não tinham um bom histórico no mercado, a maior diferença é que eles se desgastavam querendo operar o dia inteiro. Overtrading, que significa que eles operavam demais, faziam muitas operações. E isso leva a concluir que a estratégia deles, a estratégia que eles usavam, era ruim. Não estavam condicionadas a essas questões de operar pelo menos, no máximo, 1h30 por dia. Porque se você tem isso na sua cabeça, você tem que condicionar a sua estratégia, colocar elementos nela que ela tem que ficar numa linha tênue entre ter a oportunidade dentro dessa 1h30, tem que aparecer a oportunidade, ou seja, os seus argumentos de entrada para entrar na operação, porém, não pode ser um argumento que apareça o tempo todo, senão você vai cair no overtrade de novo e dentro de 1 hora você vai fazer 200 operações. E esses traders consistentes, dentro de 1 hora operando, na média, eles faziam até 3 operações. A média entre todos esses traders era 3 operações por dia. O que isso mostra pra gente? Que eles escolhem, né, muito bem as operações que eles vão fazer. Esse é o ponto mais importante. Então, é como se ele fosse um sniper, né? A gente fala muito isso.
ele tem lá uma estratégia, ele espera pacientemente aquela estratégia, o argumento daquela estratégia aparecer, de repente você está operando um rompimento, uma reversão, qualquer critério que seja. Então ele escolhe muito bem qual é esse momento que ele vai operar, ele se especializa muito no horário que ele está operando, então de repente se ele opera a abertura dos mercados futuros, está operando das 9 às 10h30, de repente é um outro que está operando o índice, é muito normal que eles esperam abrir o mercado à vista para ver como é que o índice se desenvolve, como as ações estão se desenvolvendo, e opera das 10h30 até meio-dia, é muito normal que isso aconteça. E alguns outros traders ainda mostraram eficiência operando das 3 às 4h30 da tarde, que fica ali entre o ajuste do dólar, que é feito todo dia dentro desse horário. Então os traders começaram a se especializar nesses horários, sabem muito bem como funciona o mercado dentro desse horário, em média, e escolhem muito bem as operações que eles vão fazer para ter uma rentabilidade boa dentro desses horários. E mais importante de tudo isso é que se ele sabe que ele tem esses trades condicionados a ter uma eficiência, que ele vai só operar esse horário, tem essa quantidade de trades disponíveis para ele executar, em média 3 operações, ele não vai ficar entrando em trade bobo, ele vai esperar o momento pacientemente, ele vai esperar o momento correto de operar, e vai evitar também que dias ruins, de repente ele já conhece tão bem aquele horário que ele está operando e fala, hoje está atípico, o mercado não está bom, para eu enxergar as condições favoráveis à minha estratégia, então ele não opera. E isso acaba que gera uma consistência na operação dele muito grande. Então todos os traders que estão começando deviam se espelhar nesses critérios, escolher bem uma operação, ter um critério bem definido para operar e não se desgastar, porque o que eu vejo desses traders, a importância é que eles duram mais no mercado, também pelo motivo que eles não estão estressados, não se desgastam. É completamente diferente o emocional e o humor de um trader que fica das 8 da manhã até 6 horas da tarde operando, de um trader que operou 1 hora por dia. Ele resiste mais ao longo dos anos, ele cansa menos, e aí, consequentemente, quando eu conversava com algum desses traders, era visível até o entusiasmo que ele tinha sobre o mercado, porque ainda é uma coisa leve, que ele gostava muito de fazer, diferente de traders que já estavam muito estressados, envolvidos demais com o mercado, fazendo overtrading, que é essa questão de operar demais o dia inteiro, e a cabeça dele inflando, e esse trader não consegue durar 2, 3 anos operando, entendeu? Então esse é o principal ponto que eu queria compartilhar com vocês, para vocês terem um ponto de comparação, conseguirem agora conduzir a estratégia de vocês para funcionar bem dentro desse período de tempo, e escolher bem os trades que vocês vão fazer. E se você colocar limite operacional, você vai saber se a sua estratégia ela é boa no sentido que existe oportunidade dentro desse horário que você ficou disponível a operar, ou se de repente é uma estratégia que aparece demais e você tem que melhorar o filtro de entrada. E aí você consegue ir regulando a sua eficiência e você para de enxergar um dia como tão importante e começa a visualizar o aspecto maior, né, que é o ano, o seu desenvolvimento, o progresso, e de repente o seu crescimento de lote fica muito mais fácil porque você já tem uma eficiência operacional muito melhor. Então eu espero que essa dica sirva para vocês melhorar o operacional de vocês, todo mundo que está passando por essa fase, tem agora um nível de comparação com traders eficientes, operar pouco com eficiência, regular a quantidade de operações e o tempo que você está operando para você se divertir mais no tempo livre, estudar mais no tempo livre, gastar com outras operações e melhorando seu operacional dado, conseguindo fazer igual esses traders em média R$500 por hora trabalhada com renda extra. Beleza? Então obrigado aí, espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo aí, pessoal.